Nesta semana é comemorado o Dia Mundial da Poupança. Foi uma data criada há 100 anos com o objetivo de conscientizar sobre a importância de poupar dinheiro. Só que outras formas de investimento foram surgindo e a poupança deixou de ser ali a principal opção para muita gente. E ainda tem o aumento de saques da caderneta de poupança, que olha só, vem afetando fontes de financiamento de bancos. Com menos dinheiro para emprestar, os bancos ficam mais seletivos e acabam oferecendo contratos de empréstimo com taxas mais altas. Assunto para hoje no quadro Na Ponta do Lápis. Interessante a engenharia da economia, né? Você tem uma redução de uma fonte de investimento, já afeta outras situações, mas quem vai explicar tudo isso ao vivo para a gente é a Amanda Pinheiro, que está com um especialista para falar, né, dessa forma de investimento bem antiga, né? Os mais antigos gostam bastante, mas como a Fábio comentou, há outras formas de investimento. Então, como é que a poupança está hoje no desenho da economia brasileira, Amanda? Isso mesmo, Márcia. A poupança é considerada um investimento de baixo risco, mas aí a formação de juros dela ainda é baixa, né? Por isso que muitas pessoas estão buscando outros meios para investir e isso acaba afetando diretamente a economia. A gente conversa agora com o seu Valfredo Farias, que é economista. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente conversava sobre essa questão, né? O Márcio até falou agora, sobre ser um modo antigo de economizar, né? Guardar dinheiro na poupança, inclusive nossos avós, minha mãe fazia muito isso. Hoje em dia tem mudado, né? Muito essa questão de onde colocar o seu dinheiro. Explique pra gente por que nessa mudança, o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Liberal. Bom dia, Fábia. Bom dia, Márcio. Na verdade, a poupança, né, como você falou, ela é muito antiga, né, e foi muito batida pelos governos anteriores, né. Só que hoje o mundo é diferente, né. O Brasil ele é muito diferente. Então, hoje as pessoas têm mais ofertas para gastar seu dinheiro, né, que antigamente nós não tínhamos, nossos pais, nossos avós não tinham. E hoje também todo mundo sabe que a rentabilidade da poupança é baixíssima. E aí temos outras coisas que rendem muito mais do que a poupança, né? Então, isso faz com que muitos que poderiam estar guardando dinheiro estejam gastando, né? E outros também não estão investindo em poupança porque tem outras coisas bem melhores que poupança hoje no mercado. O senhor falava anteriormente aqui com a gente sobre a questão dos 3 pilares, né, da poupança. Quais são esses? Explique para a gente. Então, a poupança hoje, para o nosso telespectador entender, o Brasil hoje precisa de dinheiro poupado. Por quê? Primeiro porque a poupança hoje, que a gente chama de poupança nacional, ela baliza muitos investimentos de infraestrutura, né? Elas servem de empréstimos para as empresas investirem, né, contratarem e tudo mais. Então hoje quem poupa no Brasil? Famílias, empresas e governo. Só que a gente percebe hoje que as famílias estão poupando menos, as empresas estão aumentando o seu poder de poupança, né, estão poupando mais, e o governo infelizmente está operando em déficit fiscal e poupança praticamente muito baixa. Então isso está impactando muito o valor do dinheiro, porque hoje a gente tem menos dinheiro disponível para estar emprestando aí para as empresas, para estar fazendo obras de infraestrutura e tudo mais, né? A gente tem uma pergunta do estúdio, Fábia. Então, a gente tem a pergunta aqui do Giovanni. Bom dia, Valfredo, pela participação. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. O Giovanni pergunta aqui sobre a questão dos juros da poupança e os juros do empréstimo. Então, ele quer saber por que os juros da poupança não são os mesmos de um juros se a gente fizer um empréstimo que é bem alto. Ele quer que você explique essa discrepância. Então, os bancos, na verdade, que operam a maioria desses empréstimos, eles ganham em cima disso, né? Então, eles remuneram, né, o contribuinte, o cidadão, através da poupança, nos juros bem baixos, e eles emprestam num juro mais caro, lógico, porque boa parte dos lucros do banco vem justamente desse spread, né? O quanto eles estão pagando e o quanto eles estão emprestando. Então, sempre
vai ter essa desproporção e às vezes muito grande, né? Como a gente percebe em alguns bancos, algumas instituições financeiras que remuneram, né? Pagam um rendimento muito baixo nos seus investimentos, na poupança, no caso especificamente, e em contrapartida cobram juros muito caros para a população. Mais uma vez, os bancos ganham muito dinheiro através dessa prática. Nós temos mais uma pergunta do estúdio, Márcio. É essa questão que a gente se pergunta, né? Ganham muito e aí como é que fica o cliente? Mas é isso, né? A engenharia, infelizmente, da economia é assim. A Marilyn, ou Marilyn, aí a gente fica na dúvida, né? Obrigado pela participação. Ela quer saber, além da poupança, título de capitalização e investimento em imóveis, ela quer saber quais as outras opções que também são tão rentáveis que poderíamos investir. Bem, a gente tem várias opções, né, que rendem bem mais do que a poupança. Para quem é conservador, que a maioria da população é conservadora, a gente tem aí os fundos de renda fixa, né? Temos CDBs, temos letra de crédito imobiliário e agrário e temos também Tesouro Nacional, né, o Tesouro Direto. Então, se o contribuinte, se o cidadão ele quiser, de fato, saber mais, eu sempre recomendo, né, que procurem, né, o seu banco, fale com o seu gerente ou então alguém especialista nessa área de investimento, porque hoje em dia a poupança, na verdade, só está ganhando do FGTS. O restante ela está perdendo para todo mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso quadro Na Ponta do Lápis, esclarecendo as dúvidas sobre a poupança. A gente sabe, né? Todo mundo quer conseguir aí guardar o seu dinheiro, mas também ter rentabilidade e aí conseguir aí uma orientação concreta, né? Para não ter um risco é muito importante. Fábia, Márcio. Obrigada, Amanda. Agradeço também ao Valfredo por participar novamente aqui com a gente, tirar essas dúvidas. E a consulta com o especialista, de fato, pode ser uma boa orientação para saber o que é melhor de investir. A poupança segue sendo uma boa opção para muita gente, né? Mas tem outras opções também. Sim. Obrigada. É mais conservador, como a gente tem falando. Né? Mas ainda assim é melhor. Há algumas questões, né? Quando a poupança não rende tanto, às vezes até menos que a inflação. Sim. E aí você, teoricamente, perde dinheiro. Mas ainda assim é melhor do que deixar na conta corrente, que não rende nada. Mais seguro. É mais seguro. Obrigado, Amanda. Obrigado também, Valfredo, que